Olá, eu sou o Dr. Márcio Tostes, da Clínica Neuromedical, com sede em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Hoje eu falarei para você sobre uma doença relativamente incomum, que é a chamada malformação arteriovenosa cerebral, ou malformação arteriovenosa encefálica, que comumente no meio médico nós dizemos MAV, em inglês AVM, que é onde se encontra maior literatura sobre esse tema. É um assunto relativamente específico, mas quando alguém da família ou um paciente possui essa lesão, ele encontra alguns dados com bastante dificuldade na literatura brasileira. A propósito, se vocês quiserem, no meu link existe publicação sobre o tema, que foi publicado como artigo especial na Revista Brasileira de Neuropsiquiatria, que é a Revista Brasileira de Neurologia também, onde tem um artigo relativamente antigo sobre malformação arteriovenosa, com aproximadamente 140 pacientes que eu publiquei há alguns anos. A malformação arteriovenosa, ela é uma patologia, como eu disse, relativamente rara, mas em termos de operabilidade e de dificuldade cirúrgica, é uma das doenças mais difíceis de se operar em um cérebro. É a mais desafiadora de todas as doenças. Muito frequentemente até mais difíceis que os aneurismas ou os tumores cerebrais que a gente também opera. Mas o fato é que uma malformação arteriovenosa é uma conexão entre o sistema arterial do cérebro e o sistema venoso. Então, formando como que se fosse um enovelado de artérias e veias bem no meio do cérebro, ou na superfície ou no meio do cérebro. E isso faz com que haja um curto-circuito artério-venoso e esse sangue circula sem nenhuma função específica e uma hora isso pode ocorrer uma ruptura e dar um derrame. Então normalmente a malformação arteriovenosa se manifesta por hemorragia cerebral, às vezes dor de cabeça e crise convulsiva. Então, essa doença ela se manifesta muito mais frequentemente em pessoas jovens, tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino. A manifestação de hemorragia ou de convulsão é mais comum por volta da faixa etária dos 20 aos 30 anos, mas pode ser encontrado também em idosos ou em recém-nascidos. A malformação arteriovenosa, como eu falei, é uma das mais difíceis de se operar na neurocirurgia e, por consequência, na medicina. Por quê? Porque o cérebro é uma estrutura bastante delicada, com uma estrutura altamente vascularizada e sangrante por outro lado. Então, isso faz com que o tratamento da malformação arteriovenosa ele se faça em 4 modalidades, normalmente. Muitas vezes o paciente ele pode ser tratado conservadoramente. O que significa? Dependendo do tipo da malformação, da localização e da idade do paciente, muitas vezes não tem indicação de fazer nada, apenas um acompanhamento. Existe um outro grupo de pacientes que tem melhor indicação de fazer a cirurgia convencional com a abertura do crânio. Outros casos podem ser submetidos apenas à embolização endovascular, que é o secamento dessas artérias do cérebro com catéter. Existe uma outra modalidade que se chama radioterapia ou radiocirurgia, que através da incidência de raio-x se diminui o tamanho da lesão, como se fosse um câncer. E existe uma quinta modalidade que é uma somatória dessas anteriores que eu falei. Então, o tratamento da malformação arteriovenosa, até por ela ser uma doença relativamente rara, ele é muito personalizado, muito dependendo de caso a caso.
O fato é que esse tipo de lesão ele deve ser tratado por pessoas muito experientes com grupos multidisciplinares como a nossa clínica. E de qualquer forma é uma lesão benigna que tem o que se fazer, o tratamento de uma forma ou de outra. Não existe nenhuma causa ou prevenção para esse tipo de lesão e basicamente disso se trata a malformação arteriovenosa.